No vídeo de hoje vamos falar sobre as retenções na fonte para os trabalhadores dependentes. As novas tabelas de IRS de retenção na fonte, em vigor a partir de 1 de janeiro de 2023. Vamos ver alguns exemplos de aplicação destas mesmas tabelas para diversas situações, diferentes tipos de vencimentos, diferentes composições de agregado familiar a nível de dependentes. E depois vamos também falar um pouco sobre as obrigações que as empresas têm do ponto de vista das retenções na fonte. Mas começo por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certiform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas de contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Na Certiform temos uma ampla oferta formativa, precisamente na área das ciências empresariais, e pode consultar a nossa oferta formativa no site certform.pt. Logo no início temos o nosso calendário de formação, os cursos que vão iniciar nos próximos meses, e pode também consultar os programas detalhados dos cursos em e-learning e live streaming, onde toda a oferta formativa está já disponível para que possa consultar e fazer a sua inscrição. Na forma e-learning, os cursos são ministrados a partir da plataforma e-learning da Certform, 24 horas por dia, 7 dias por semana disponível, a partir do momento em que faz a sua inscrição num curso e-learning, tem imediatamente acesso através das credenciais que lhe são enviadas à plataforma e-learning da Certform para que possa iniciar o seu percurso formativo. Live streaming, os cursos têm uma data de início, pelo que a inscrição, uma vez feita, existe uma data para iniciar cada curso live streaming, porque as sessões são sessões síncronas, ou seja, em tempo real. Para fazer a sua inscrição, bastará entrar num qualquer curso, no curso que pretender, efetivamente, e fazer o preenchimento da respectiva ficha de inscrição para que lhe sejam dadas as credenciais para acesso à formação. Vamos então falar sobre as retenções na fonte no trabalho dependente. Vamos começar por analisar as tabelas, ver alguns exemplos, quanto é que quem tem rendimentos do trabalho dependente vai descontar em termos de IRS em 2023. As retenções na fonte, nesta perspectiva do trabalho dependente e aplicadas aos residentes, elas funcionam como antecipação do imposto que será efetivamente calculado no fim pela autoridade tributária. Numa base mensal, à medida que se vai recebendo os vencimentos, há um desconto a aplicar em sede IRS, sendo que será a entidade patronal que vai aplicar essas mesmas taxas, fazendo aquilo a que se chama a retenção na fonte. Trata-se de um mecanismo de substituição tributária, uma vez que será a própria entidade patronal que se vai substituir ao trabalhador, o originário contribuinte, e vai proceder ao pagamento às finanças da quantia retida na fonte em sede de IRS. Estão em vigor as novas tabelas a partir de 1 de janeiro de 2023. Essas tabelas, elas constam do despacho 14.043-A de 2022, que aprova as tabelas de retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho dependente e pensões auferidas por titulares residentes no continente, para vigorarem durante o primeiro semestre de 2023. As tabelas que eu vou referir, elas vigoram no continente, uma vez que teremos tabelas, como aliás é sempre assim, para os Açores e para a Madeira. Estas tabelas, elas vão vigorar no primeiro semestre de 2023.
Porque a partir de 1 de julho de 2023, conforme consta do despacho, entrará em vigor um novo modelo de tabelas de retenção na fonte, seguindo uma lógica de taxa marginal em harmonia com os escalões de IRS que relevam para a liquidação anual do imposto. Nós hoje vamos nos focar nas tabelas que vão vigorar no primeiro semestre. Depois, a partir de 1 de julho de 2023, e quando tivermos as novas tabelas, vamos ver como é que elas vão funcionar, porque vão funcionar de uma forma diferente daquela que até agora funciona. Mas para já, e para o primeiro trimestre, desculpem, para o primeiro semestre, temos as seguintes tabelas. As tabelas, e como sempre, elas estão divididas na tabela 1, que se aplica ao trabalho dependente para os não casados. Os não casados serão os solteiros, os divorciados, os viúvos, é considerado o não casado. Depois, em termos familiares, temos a tabela do casado único titular, sempre em função da remuneração mensal e do número de dependentes. Já vamos ver a utilização destas tabelas em sentido prático. E depois temos o trabalho dependente, a tabela 3, o trabalho dependente para casado 2 titulares. Claro, os casados também se aplica aqui as uniões de facto. Os dois titulares, quando ambos oferem rendimentos, conforme já iremos ver. Seguidamente, há um conjunto de tabelas, mas para os titulares de rendimentos que tenham um grau de deficiência. Já vamos ver qual é esse mesmo grau. E também aqui o não casado, a tabela 4, a tabela 5 para o trabalho dependente casado único titular, quando o trabalhador tem um determinado grau de deficiência, e depois a tabela número 6 para o trabalho dependente casado 2 titulares, quando o titular, o trabalhador, tiver um determinado grau de deficiência. E depois temos as tabelas 7 para as pensões e a tabela número 8 também para as pensões, para titulares deficientes. E, finalmente, a tabela número 9, os rendimentos de pensões para titulares deficientes das Forças Armadas. Bom, vamos só ver algumas questões relacionadas com a aplicação destas tabelas e que constam do texto do próprio despacho. Texto esse que vem sendo sempre comum ao longo dos anos. É um texto que devemos sempre ter em consideração, porque ele tem aqui algumas explicações importantes, nomeadamente a explicação do que é considerado um casado único titular, quais são as situações de portador de deficiências de incapacidade permanente e que se considera quando igual ou superior a 60%, e também aquela noção de sujeitos passivos que vamos considerar como único titular. Aqui o número 4 diz-nos que nas situações de sujeitos passivos casados ou unidos de facto, em que um dos cônjuges ou unidos de facto aufira rendimentos da categoria A ou H, as tabelas retenção na fonte casado único titular só são aplicáveis quando o outro cônjuge ou unido de facto não aufira quaisquer rendimentos englobáveis ou, auferindo-os ambos os titulares, o rendimento de um deles seja igual ou superior a 95% do rendimento englobado. É nestas circunstâncias em que se deverá utilizar o chamado casado único titular, nas circunstâncias aqui explicadas no ponto 4. Também algo importante a considerar será no caso dos dependentes terem deficiência, ou seja, quando estamos a utilizar estas tabelas,
temos de ver quantos dependentes tem o titular de rendimentos e caso os dependentes tenham deficiência, devemos ter em consideração, teremos de ter em consideração que o número 2, a linha A, cada dependente com grau de incapacidade permanente igual ou superior a 60% equivale, para efeitos de retenção na fonte, a 5 dependentes não deficientes. Portanto, se o titular de rendimentos tiver um dependente com um grau de eficiência em conformidade com o que está aqui estabelecido, igual ou superior a 60% de incapacidade permanente, teremos de considerar uma equivalência a 5 dependentes não deficientes. Bom, mas o ideal será sempre fazer a leitura aqui destes pontos para a correta aplicação destas mesmas taxas de retenção na fonte. Ora, da análise das tabelas, verificamos que só até 762 euros de remuneração mensal não há aplicação de qualquer retenção na fonte. O salário mínimo nacional no ano de 2023 é de 760 euros. E, por exemplo, alguém que é não casado e que tem o salário mínimo nacional de 760 euros, não fará retenção na fonte, não será aplicada taxa ou será aplicada a taxa zero de retenção na fonte, portanto não vai descontar IRS. Esse será o nosso primeiro exemplo. Vamos imaginar, eu agora tenho aqui um conjunto de simulações que nós vamos ver para se poder compreender a aplicação das taxas. Vamos imaginar no exemplo número 1, o Manuel, cuja remuneração mensal é de 760 euros, precisamente o valor do salário mínimo nacional. Na empresa que eu vou aqui trabalhar, todos os trabalhadores têm um subsídio de alimentação em dinheiro de 6 euros. E o subsídio de alimentação em dinheiro, bem como em cartão, também foi objeto de atualização. Isto trata-se da Portaria 280 de 2022, que a partir de 1 de outubro de 2022 procedeu a uma atualização do subsídio de refeição, quando em dinheiro 5,20 euros, se for pago em cartão, trata-se de um valor superior a 5,20, ou seja, 8,32 euros quando pago em cartão. No exemplo que eu vou dar, os trabalhadores da empresa recebem em dinheiro e recebem todos 6 euros por dia de subsídio de alimentação. Ou seja, 5,20, que aqui está identificado, obviamente, na lei como o subsídio de alimentação para a função pública, para as empresas da economia privada, este valor funciona como um limite para efeitos de tributação. Ou seja, 5,20, a empresa que paga 5,20, os valores não estarão sujeitos ao IRS e à Segurança Social. Se a empresa praticar um valor que exceder 5,20, por exemplo, 6 euros, o caso que eu vou aqui apontar, uma empresa que paga 6 euros de subsídio de alimentação, ele tem de ser desdobrado em duas partes. A parte não sujeita, até 5,20, e a parte sujeita, ou seja, o excedente a 5,20 multiplicado pelo número de dias. Então, esta empresa que vamos aqui exemplificar, ela paga 6 euros de subsídio de alimentação. Vamos também considerar que o mês em análise tem 22 dias de trabalho, dias úteis de trabalho efetivo. Então, o subsídio de alimentação em dinheiro não sujeito será igual a 5,20 euros, limite atualmente a considerar, vezes 22 dias.
portanto 114,40. Mas como esta empresa paga efetivamente 6 euros, vamos ter que 6 euros menos 5,20 vezes os 22 dias será uma parcela sujeita tanto ao IRS como à Segurança Social. Então, este é o conjunto remuneratório deste trabalhador: o vencimento, o subsídio de alimentação em dinheiro não sujeito e o subsídio de alimentação em dinheiro sujeito. Ele recebe 6 euros de subsídio de alimentação por dia. 5,20 é não sujeito, o excesso, ou seja, 0,80 cêntimos, será sujeito. Isto por dia. Estes códigos que eu estou aqui a utilizar são códigos meramente informáticos, ou seja, utilizo nas formações uma aplicação para realizar o processamento de salários e nessa mesma aplicação nós utilizamos uma série de códigos para as remunerações e, portanto, são meramente códigos. Vamos então fazer os descontos para este trabalhador. Quanto é que um trabalhador, eu vou considerar que o Manuel é não casado e tem 0 dependentes. Então, a taxa de retenção na fonte para o Manuel, sendo ele não casado e tendo ele um valor para efeitos de IRS, que será, e aqui nós temos de ter em consideração que para efeitos de IRS nós vamos fazer descontos sobre 760 euros, que é o valor do seu vencimento, mais a parte do subsídio de alimentação em dinheiro sujeito. Portanto, serão 760 mais 17,60. 777,60. Para 777,60, verificamos que temos de nos situar naquele limite que imediatamente ultrapassar o respectivo valor. Ou seja, será até 787. 766 não chega. Temos de ir até 787, que é aquela linha que imediatamente ultrapassa o valor. O valor, obviamente, da componente sujeita, o vencimento, mais o subsídio de alimentação sujeito, 777,60. E a taxa de retenção na fonte, pela linha que imediatamente ultrapassa o respectivo valor, e considerando 0 dependentes, é de 4,9%. Então, vou apontar aqui 4,9% o valor ou a taxa de retenção na fonte para o Manuel. Vamos calcular então o desconto da Segurança Social. Os trabalhadores estão sujeitos a 11% de Segurança Social. Então vamos ter que a Segurança Social ela vai ser aplicada ao vencimento, mais à parcela do subsídio de alimentação sujeita, ou seja, 17,60, e este valor será multiplicado pela taxa de 11%. Portanto, para efeitos de segurança social, teremos 85,54 a cargo do trabalhador. Para efeitos de retenção em sede IRS, vamos ter que a retenção vai incidir sobre o vencimento mais a parcela do subsídio de alimentação sujeita. E esta mesma soma vai ser multiplicada por 4,9%, que é o IRS, a taxa de IRS que incidirá sobre o trabalhador. Ora, nestas circunstâncias, o que é que ele vai receber? No fundo, ele vai receber os seus 760 euros, somados do valor do subsídio de alimentação
a parte sujeita, a parte não sujeita. Ele vai receber, obviamente, as duas parcelas, a sujeita e a não sujeita, e vai descontar a segurança social, menos a segurança social, menos a retenção de IRS. Portanto, o valor líquido a receber será de 768,36 euros. As empresas, elas têm encargos relativamente aos trabalhadores e se é verdade que a retenção de IRS e a segurança social que eu apliquei nesta primeira parte foi descontada ao trabalhador, foi um desconto que consideramos, as empresas, as entidades patronais, elas têm de assumir um conjunto de encargos. Desde logo, o encargo da segurança social por parte da entidade empregadora. A entidade empregadora paga 23,75% por mês sobre os valores, as bases de incidência para efeitos de segurança social. Ou seja, esta entidade vai ter como encargo de segurança social sobre 760 euros mais a parte do subsídio de alimentação sujeita, será aplicada a taxa de 23,75%. Portanto, a cargo da empresa teremos 184,68 euros. Para aqueles trabalhadores que foram admitidos a partir de 1 de outubro de 2013, as empresas terão de suportar o chamado Fundo de Compensação do Trabalho e o Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho. Em conjunto, 1%, mas o FCT, o Fundo de Compensação do Trabalho, 0,9250, então vamos aplicar sobre apenas o vencimento, uma vez que o Fundo de Compensação do Trabalho e o Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho, eles são aplicados sobre o vencimento dos trabalhadores e as diuturnidades, caso existam. Aqui não existem diuturnidades, que é um abono que as empresas deverão praticar no caso da antiguidade dos trabalhadores, em função dos contratos coletivos de trabalho e dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. Aqui não temos e, portanto, vamos aplicar a respectiva taxa apenas sobre o vencimento, ou seja, subsídio de alimentação não está sujeito ao fundo de compensação. Portanto, e temos agora também a aplicação sobre o valor do fundo de compensação, do fundo de garantia e compensação do trabalho, 0,75%, vezes o vencimento do trabalhador. Temos então 7,03 € e 0,57 cêntimos para efeitos de fundos de compensação. Portanto, estamos aqui perante todos os cálculos para o Manuel. Vamos ver agora o caso da Sílvia. A Sílvia, ela tem um vencimento de 1.300 euros mensais. E no caso concreto da Sílvia, vamos considerar que ela é casada, único titular e tem um dependente. Casada, único titular e tem um dependente, com 1.300 euros. A Sílvia, em termos de subsídio de alimentação, está exatamente nos mesmos termos do Manuel. Ou seja, ela recebe 6 euros, em que 5,20 € vezes os 22 dias estão não sujeitos ao IRS e também à Segurança Social. No entanto, a diferença entre 6 euros e 5,20 vezes o número de dias daquele mês de trabalho efetivo, 17,60. Portanto, nesta empresa, e como deve ser, o subsídio de alimentação não é fator distintivo, toda a gente recebe o mesmo. Todos recebem 6 euros de subsídio de alimentação.
Ora, para efeitos de segurança social, no caso concreto da Sílvia, a Segurança Social vai incidir sobre os 1.300 euros, portanto, vamos fazer a Segurança Social a incidir sobre os 1.300 euros, obviamente, mais a parte do subsídio de alimentação que está sujeita, os 11,60. E isto vezes 11%, ou seja, ela desconta 144,94 de segurança social. Já em termos de IRS, temos de consultar qual é a taxa. E aqui vamos considerar, para consultarmos a taxa, 1.300 euros mais 17,60, ou seja, 1.317,60. Uma vez que o subsídio de alimentação, sujeito, ele vai ser adicionado ao vencimento e dará 1.317,60 e agora podemos procurar a respectiva taxa de retenção na fonte. Para 1.317, eu vou considerar a Sílvia sendo casada, único titular e tendo um dependente. Nesse sentido, e aqui nas nossas novas tabelas, a partir de 1 de janeiro de 2023, vamos usar a tabela número 2, o trabalho dependente, casado único, titular. O valor é de 1.317,60. Então teremos de nos posicionar naquela linha que imediatamente ultrapassar 1.317,60. Será a linha até 1.445, porque até 1.280 não chegava. Portanto, tem que ser sempre a linha que imediatamente ultrapassa o valor. E considerando que ela tem um dependente, cruzamos essa mesma linha com a coluna 1 dependente. E vamos ter uma taxa de 8,9 de retenção na fonte. Então, relativamente à Sílvia, a Segurança Social, obviamente que são 11%. A Segurança Social, ela não altera relativamente aos trabalhadores, 11% por parte dos trabalhadores, 23,75% por parte da empresa. Já as retenções na fonte, no caso concreto da Sílvia, como acabamos agora de ver, será 8,9% de retenção na fonte. 8,9% de retenção na fonte será essa aquela que vamos utilizar para a Sílvia. Então vamos fazer as contas. A retenção na fonte, ela vai ser aplicada sobre os 1.300 euros mais o valor do subsídio de alimentação que está sujeito. Obviamente isto vezes 8,9%. Desconto 117,27 de retenção na fonte. Fazendo então agora o somatório para apresentarmos o valor líquido a receber da Sílvia, ela vai receber 1.300 euros mais a parcela do subsídio de alimentação não sujeito, mais a parcela do subsídio de alimentação sujeito, menos o seu desconto de segurança social e a parcela da retenção em sede de IRS, retenção na fonte. Portanto, o valor líquido a receber pela Sílvia será de 1.169,80. Considerando que a Sílvia tinha entrado na empresa a partir de outubro de 2013, a empresa em causa estaria sujeita aos fundos de compensação. Quanto à Segurança Social, a empresa terá de assumir 23,75. Portanto, relativamente à Sílvia, vamos assumir 23,75 vezes a parcela do subsídio do vencimento, mais a parcela do subsídio de alimentação sujeito. Encargo de 312,93 por parte da empresa. Relativamente ao Fundo de Compensação do Trabalho, o chamado FCT, vamos ter
0,925% vezes o vencimento mais a diuturnidade. A Sílvia não tem diuturnidade, tem apenas vencimento, portanto este é o valor a considerar. Relativamente ao Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho, aplicaremos 0,75%, também ao valor apenas do vencimento, uma vez que não há aqui diuturnidades. Portanto, temos os valores que a empresa terá de assumir relativamente à Sílvia em termos de fundos de compensação. Vão ser, no fundo, 13 euros, que no fundo é 1% de 1.300. 312,93 euros de segurança social, 13 euros de fundos de compensação. Se a Sílvia tivesse sido contratada antes de outubro de 2013, não haveria aplicação do fundo de compensação. Por fim, vamos falar sobre a Isabel. Vamos imaginar que a Isabel tem um vencimento de 2.000 euros mensais. Vamos ver quanto é que ela desconta. Vamos também considerar que a Isabel é casada, 2 titulares e tem 2 dependentes. Casada, 2 titulares e 2 dependentes, a Isabel. Esta empresa, e muito bem, considera 6 euros de subsídio de alimentação para todos os trabalhadores. Então, com 6 euros de subsídio de alimentação, significa que 5 euros, ponto 20, limite de isenção para efeitos de IRS e de Segurança Social, vezes 22 dias, goza de isenção. E o valor de 6 euros, aquilo que a empresa paga acima de 5 euros, ponto 20, limite fiscal, vezes o número de dias, 22 dias, goza de isenção. Para efeitos de segurança social, a taxa que se aplicará à Isabel será de 11%. Portanto, vamos aplicar uma taxa de 11% e essa taxa ela vai ser aplicada 11%. Vamos aplicar ao vencimento da Isabel 2.000 euros mais o valor do subsídio de alimentação sujeito, ou seja, desconta 221,94 de segurança social. E quanto é que vai descontar de IRS? Para efeitos de IRS, o valor a considerar será 2.000 euros mais 17,60. Ou seja, 2.017,60 é o valor que vai estar sujeito a retenção na fonte. Então vamos às tabelas, considerando que ela é casada, 2 titulares, teremos de utilizar a tabela número 3, trabalho dependente, casado, 2 titulares, e eu considerei então 2 dependentes para a Isabel. Para 2017,60 temos de nos posicionar na linha até 2035, que é aquela que imediatamente excede os 2017,60. E para 2 dependentes, vamos sujeitar a Isabel à taxa de 18,5%. 18,5% de retenção na fonte. Então vamos colocar aqui 18,5%. Vamos então formatar aqui para assumir percentagem. 18,5%. E estes 18,5%, eles vão ser aplicados aos 2.000 euros, mais os 17,60 de subsídio de alimentação sujeitos. E, portanto, o desconto de IRS será de 373,26. Quando se for apresentado o recibo de vencimento da Isabel, ela vai ter direito a 2.000 euros, que é o seu vencimento ilíquido ou bruto, mais a parcela do subsídio de alimentação não sujeito,
mais a parcela do subsídio de alimentação sujeito, menos os descontos, menos a sua segurança social, menos a retenção em sede de IRS. O valor líquido que a Isabel vai receber será de 1.536,81. Considerando que a Isabel também entrou para a empresa depois de 1 de outubro de 2013, vamos aplicar-lhe o Fundo de Compensação do Trabalho e o Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho. Aplicaríamos sempre a Segurança Social, independentemente da data da sua entrada. Portanto, e a Segurança Social já sabemos que será 23,75 vezes o valor do seu vencimento mais a parcela do subsídio de alimentação sujeito. Portanto, para efeitos de segurança social, o encargo por parte da empresa é de 479,80. Em termos de fundo de compensação do trabalho, 0,925% vezes apenas o vencimento. Só o vencimento e a diuturnidade é que está sujeito ao fundo de compensação. Portanto, o valor do subsídio de alimentação não está sujeito ao fundo de compensação. E o Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho será igualmente aplicado, e aqui teremos de aplicar 0,75%, vezes apenas o vencimento e as diuturnidades. Portanto, no caso concreto, vai descontar 1,5 €. Portanto, no fundo, aqui são 20 euros que a empresa desconta, o encargo da empresa em termos de fundos de compensação. É 1% sobre os 2.000. Esta parte aqui, que eu agora passo a sublinhar, toda esta parte é a cargo da empresa. Ou seja, segurança social a cargo da empresa e fundos de compensação a cargo da empresa. Fizemos então uma aplicação das novas taxas de retenção na fonte. Não esquecer que para cada trabalhador, a empresa mensalmente ela tem de entregar a declaração mensal de remunerações AT. Esta declaração mensal de remunerações AT vai ter de ser preenchida todos os meses e nesta declaração mensal de remunerações AT a entidade vai identificar o número de contribuinte de cada um dos seus colaboradores, indicar os rendimentos, por exemplo, no caso concreto, vamos aqui preencher esta declaração para o caso aqui do primeiro trabalhador, do Manuel. O Manuel tem um rendimento sujeito a IRS de 777,60. Quando a entidade patronal preencher a DMR-AT, vai identificar o Manuel, vamos inventar aqui um número de contribuinte qualquer para o Manuel, e depois começa por colocar os valores sujeitos a IRS, 777,60, identifica o código dos rendimentos sujeitos, será o código A, os mesmos obtidos no continente e depois o desconto de IRS que foi aplicado. Vamos ver qual foi o desconto de IRS. O desconto de IRS foi de 85,54, conforme pode verificar. Aliás, 38,10 de IRS e de Segurança Social 85,54. IRS 38,10. Então, quando estivermos a preencher, IRS 38,10 e os valores de Segurança Social, que são agora colocados seguidamente, 85,54. 85,54.
O número de identificação fiscal da Segurança Social é o 500 715 5505 e nada mais a preencher. Temos de repetir mais uma linha para este trabalhador, vamos identificá-lo exatamente com o mesmo número de contribuinte, para agora colocar a parcela do subsídio de alimentação que não é sujeita. E a parcela do subsídio de alimentação não sujeita é, conforme pode observar, 114.40. 114.40. E isso tem que ser autonomizado aqui na DMR-AT, colocando então Não esquecer que eu estou a considerar o subsídio de alimentação em dinheiro não sujeito, porque o sujeito foi aqui somado ao vencimento e por isso é que eu declarei 777,60. Mas agora tenho 114,40, que é um valor que terá de ter aqui uma linha própria, 114,40, e que tem de ser identificado com um código próprio, que é o código A21, o código para subsídio de alimentação não sujeito. Ele é obtido no continente, mas como é não sujeito, não se preenche mais nada, porque não há descontos de IRS e de Segurança Social. É por causa desta DMR, da Declaração Mensal de Remunerações AT, que as entidades empregadoras todos os meses entregam, e eu estou a preencher aquela aqui que está disponível no Portal das Finanças, ela é entregue do dia 1 ao dia 10 do mês seguinte. E é por causa desta declaração que quando nós, a nível pessoal, vamos proceder no ano seguinte à entrega do nosso IRS, da nossa declaração modelo 3, e no caso do trabalho dependente anexo A, os valores já vêm pré-preenchidos. Ou seja, já lá está todos os valores do trabalhador, incluindo os rendimentos, as retenções na fonte, os descontos de segurança social ou da proteção social do trabalhador, já lá está preenchido, porque as entidades patronais foram enviando ao longo dos vários meses os respectivos valores, foram declarando os valores através desta DMR. Agora está a justificação porque a autoridade tributária já conhece os valores de cada um de nós. É porque as entidades patronais enviam do dia 1 ao dia 10 esta DMR e depois, até ao dia 20, será feito o pagamento do IRS. Ou seja, estas quantias retidas na fonte, que vão sendo aqui consideradas nos descontos de IRS, as quantias retidas na fonte, elas depois serão pagas pela entidade patronal até ao dia 20 do mês seguinte, do dia 10 até ao dia 20 do mês seguinte, fazendo-se aquilo que se chama a substituição tributária. A entidade patronal ela está a pagar os valores que foram descontados ao trabalhador. Depois, quando entregarmos o nosso IRS, a autoridade tributária vai fazer as contas finais. Ou seja, a autoridade tributária, quando faz as contas finais, vai comparar estas retenções na fonte que foram feitas ao longo do ano, mediante estas tabelas que acabei agora de explicar, com as taxas finais de IRS. E as taxas finais de IRS, elas estão previstas no Código do IRS, no artigo 68, as taxas gerais. É que aquelas taxas de retenção na fonte que nós acabamos de aplicar, elas são meras antecipações e, no fim, a autoridade tributária, mediante os rendimentos a serem englobados, vai enquadrar o rendimento do sujeito passivo nos escalões de rendimento coletável e aplicar a taxa final. Obviamente que se da aplicação desta taxa se verificar que as retenções na fonte foram superiores ao cálculo do imposto final, haverá reembolso.
Caso contrário, ou seja, se por aplicação destas taxas finais as retenções na fonte não foram suficientes, ou no caso até de nem terem existido, teremos IRS a pagar. E as tais taxas de retenção na fonte que vão ser aplicadas a partir de julho de 2023 vão aproximar mais os valores dos valores finais. E, portanto, temos de estar preparados para que os reembolsos de IRS não sejam os mesmos, não sejam da mesma forma calculados. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.